Olá! Aula de cálculo conceitos sobre função de segundo grau. Exercício 11 da lista extra 3. Eu sou o professor Paulo Minor. Diz o enunciado: siga as etapas abaixo para construir o gráfico de cada função. A primeira função, a que está no item A, é esta que vocês têm aqui na tela, y igual a x² mais 2. Lembrem-se que a forma completa seria ax² mais bx mais c. Então, o a é o coeficiente do x², está aqui, a igual a 1. B é o coeficiente do x, não tem, né? Então, b é igual a 0. E c é o termo independente, está aqui, igual a 2. Primeiro, ele pede no roteiro para encontrar o vértice da parábola. Então, nós vamos lembrar que para achar as coordenadas do vértice, nós podemos usar fórmulas do xv e yv. Do xv é menos b sobre 2a. Então, é só substituir. Aqui, como b é 0, 2 vezes 1 dá 2, 0 dividido por 2 dá 0. O yv eu posso resolver de duas maneiras. Vejam como. A primeira é uma fórmula também, que é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b² menos 4ac. Quando nós substituímos, b é 0, a é 1, c é 2, então fica menos 8. Como tem o menos da fórmula, menos com menos dá mais 8. Embaixo é 4a, 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 4, 2. O que significa isso? Que as coordenadas do vértice da parábola são 0 e 2. Mas o y do vértice eu também posso resolver de outra maneira. Não utilizar esse menos delta sobre 4a. O que eu posso fazer? Substituir o x do vértice na função. O significado é o mesmo. Afinal de contas, o yv é a imagem do xv. Então, você pode fazer assim, ó. Yv é o f do xv. Como xv é 0, substituir na função 0² mais 2 dá 2, o resultado é o mesmo. Então, nós temos o vértice da parábola, coordenadas 0 e 2. Eu posso já marcar esse ponto no gráfico. Vejam, eu tenho aqui os eixos e eu marco aqui o ponto. Então, o ponto tem coordenadas 0 e 2, é exatamente esse ponto aqui sobre o eixo y. Muito bem, vamos ao segundo item. No segundo item diz, encontre os zeros da função. O que é zero da função? É quando eu igualo a função a zero. Esse é o significado. Ou seja, para que valores de x a função ou y é zero? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo? Eu igualo a função a zero. Está aqui, x² mais 2 igual a zero. Como é que eu resolvo isso? Não precisa de fórmula, eu posso isolar o x. x² é menos 2. Ou seja, x², ou melhor, o x, é mais ou menos a raiz de menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não é um número real, portanto, nós não temos zeros da função. O que significa isso? Como não há raiz real, a parábola não intercepta o eixo x. Se você tivesse encontrado aqui raízes, né, sejam duas iguais ou duas diferentes, você marcaria os pontos sobre o eixo x. No caso, não tem. Então, olha aqui o que nós já fizemos nesse gráfico. Nós já marcamos o vértice. Como ela não intercepta o eixo x e o a é positivo, a é o coeficiente x², eu sei que essa parábola tem concavidade para cima, né? Então, essa é a razão dela não interceptar o eixo x. Continuando. Verifique onde a parábola corta o eixo y. Nesse caso, para um ponto estar sobre o eixo y, é só zerar o x. Veja, em qualquer situação. Nessa situação, é o f de 0 que nós já calculamos. O que dá? Dá 2. Então, quer dizer que a parábola corta o eixo y no ponto 0, 2. Interessante, né? Porque se eu olhar o gráfico, né? Vamos olhar aqui o gráfico, eu tinha já um ponto marcado. O quarto item é esboçar o gráfico. Você poderia dizer, poxa, mas como que eu vou esboçar se eu tenho apenas um ponto?
Então, agora vem algo bem interessante. Quer ver? É o seguinte. Se eu tenho apenas um ponto, e muito importante que eu vou dizer agora, e eu sei que a concavidade é para cima, então a minha parábola deve... Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Deve fazer isso. Aí você pode dizer, professor, mas ela pode ser mais aberta, assim, ó. Ah, pode. Mais ainda, pode. Então, sabe o que eu vou sugerir a vocês? O seguinte, vamos admitir mais um ponto nessa parábola. Então, veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar um outro valor de x qualquer. Como para zero eu já sei que dá 2, vou pegar o 1. Se eu substituir o x por 1 lá na função, não é isso? Aqui em cima, ó, pessoal. Então, se eu substituir o x por 1, vai dar 1 ao quadrado é 1, mais 2 é 3. Então, eu descobri que para x igual a 1, o y vale 3. Eu venho aqui no gráfico, ó, aqui tem o x igual a 1, lá em cima o x igual a 3. Então, eu marco um ponto, aqui, ó, vou dar uma exagerada aqui, ó. Esse é o ponto, ó, tudo exagerado, que eu marco. Ora, se eu sei que a concavidade é para cima, agora, olha que interessante, eu posso perfeitamente marcar aqui, ó, eu venho aqui no eixo e faço isso aqui, eu vou lá no ponto e ele vai embora. Mas, como ela é simétrica em relação ao eixo, se eu atribuir a x o valor menos 1, vai dar quanto? Vai dar 3 também. Então, para menos 1, eu tenho 3. Então, o gráfico vem e faz assim. Aqui eu já enxerguei a abertura do gráfico. Veja, tudo isso porque eu não tinha interseção com o eixo x, né? E aí eu não consigo mais ou menos ter a ideia da abertura. Então, o gráfico, né, você fazendo legalzinho, bonitinho no GeoGebra, fica assim. Daí, essa é a curva, que é o esboço gráfico dessa função. Valeu? É isso aí, então, né? Quando você precisar esboçar um gráfico, siga esses passos e aí você consegue chegar a um gráfico bem próximo do real, né? Na realidade, aqui está absolutamente correto, porque eu fiz lá no GeoGebra. Tudo bem? Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.